Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim e agora para trazer para vocês em primeira mão o grande campeão do concurso SESB, o concurso de produtividade que todo ano a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas e todo ano a gente tem aí a oportunidade de conversar com os campeões para entender o que eles fizeram de diferente, como foi produzir tão bem, né? São números significativos aí de soja produzidas por hectare. E o grande campeão nacional, olhem só, é o Laércio Dallavec, amigo aqui da gente do Notícias Agrícolas, está sempre participando com a gente aqui das entrevistas, lá de Mangueirinha, no Paraná, sudoeste do estado. Laércio, parabéns, meu caro. 118,82 sacos por hectare, o grande campeão nacional desse ano. É isso, Laércio? Como é que você está se sentindo? Tudo bem, amigos ouvintes do Notícias Agrícolas? Nós estamos aqui com muita alegria. Eu confesso que eu não esperava ser campeão nacional, assim, fiquei muito feliz com a notícia e todo o meu manejo, todo o que eu fiz na minha lavoura, eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, focado numa agricultura bem sustentável. Eu não estava interessado assim em ficar em primeiro lugar, eu estava interessado em ter sustentabilidade. E conseguimos ter sustentabilidade. Vocês podem acessar, eu acho que daqui a pouco já vai estar no SESB, todas as informações de A a Z, o que nós fizemos na nossa lavoura. Vocês podem ver que não tem nada demais, é só o básico bem feito. Eu tive um custo muito bom, eu usei um monitoramento. Sabe aquele olhar, aquele dizer que diz assim, é o olhar do dono que engorda o porco? Então, a nossa lavoura de soja que está lá é a nossa indústria, a nossa empresa, é da onde que nós conseguimos alimentar, manter a nossa família, pagar os nossos compromissos, sabe? E esse ano, assim como eu fiz na área do SESB, eu fiz em todas as outras áreas um monitoramento muito bem feito. Eu usei os produtos só quando realmente era necessário. Eu fiz uma colheita assim com muitas informações, com muito conhecimento, e como vocês podem ver lá, está com zero aplicação de inseticida. Minha área saiu com zero aplicação de inseticida, um custo muito baixo. Tem todos os detalhes lá. Vocês não sabem a minha alegria como produtor de conseguir com custo baixo ter uma rentabilidade alta e colher bem ainda. Ô, Laércio, vamos entender direitinho. Essa área que marcou 118 sacas aí por hectare, é uma área de que tamanho? É uma área, o talhão total, naquele pedaço são 27 hectares, mas eu tinha 3 variedades de soja. Então, eu fui colhendo, essa área que eu tinha da variedade Zeus era um pedaço menor. Então, ali, naquele pedaço menor, eu colhi para o SESB, mas o talhão foi todo o mesmo padrão, foi todo o mesmo padrão. A única coisa que diferenciou o resto do talhão é que nas outras variedades eu tinha as variedades para semente, então naquelas sim eu tive necessidade de fazer uma aplicação de inseticida, mas na área que eu colhi para o SESB, que estava dentro do mesmo talhão, que era a área para o concurso, foi zero aplicação de inseticida, porque não era soja semente, era mais precoce um pouco, então não houve necessidade de aplicar. Muito bem. E você fez questão de lembrar aí que você fez um trabalho para toda a sua produção, né? Qual que foi a média desse ano, a média total sua aí na fazenda? Então, se me permite, eu gostaria de contar uma pequena história aqui. Desde que eu comecei a participar do SESB, está fazendo 5 anos agora. Quando eu comecei a participar do SESB, a minha mentalidade era totalmente outra. Quando eu comecei, eu apartava um pequeno talhão de minha propriedade e naquele talhão eu fazia tudo o que era possível quimicamente. 400 quilos de adubo por hectare, 5, 6 aplicação de fungicida, 5, 6 aplicação de inseticida. O meu soja vinha uma teteia de bonito, mas quando chegava lá no final, próximo ao enchimento de grão, ou à maturação, estado fisiológico final, ele começava a morrer planta. Nós tinha fusariose, macrofomina, risoctônia, um monte de doença que deixava
os grãozinhos miúdos, sabe? Então, além de eu investir mais, eu colhia igual, então não tinha sustentabilidade. Eu, como produtor, demorei muito tempo a perceber que o meu manejo que eu estava fazendo não era eficiente. Eu não tinha as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Nós precisamos de um solo vivo, um solo aerado, um solo sem compactação. Não adianta nós fazer um monte de coisa se nós não temos o básico. Olha o plantio direto, quando iniciou em 72 no Brasil, e em 76, que ganhou força, tem alguns princípios básicos. Eu, como produtor, não estava observando esses princípios básicos, daí gastava um monte e não tinha rentabilidade. Hoje, eu faço o monitoramento, faço a mesma tecnologia que eu fiz na área do SESB em 100% da minha área. Monitoro, planto devagar, bem feito, estou sempre junto, aplico só o que realmente é necessário, estamos com os custos bem baixos e estamos com uma média de 90 sacos por hectare. Na propriedade, a média dessa safra é isso? Sim, 90 sacas por hectare? 90 sacos por hectare com um custo bem acessível. Rapaz do céu, é muita soja, hein? Mas é o que você contou aí, né, Laércio? É toda uma dedicação, um trabalho, não é só a questão do cuidado pós-plantio, é toda a preparação pré-plantio também, né? E você destacou a questão do solo, é muito importante, né? Você percebeu que depois que você começou a se preocupar com essa questão do solo, a situação mudou? Viu? Nós precisamos de um tripé, nós precisamos das condições físicas, químicas e biológicas. Se nós não tiver um tripé, não tem sustentação, não vai para frente, sabe? Nós precisamos começar com o básico bem feito, calagem, o plantio direto. São essas coisas básicas que quando a gente introduz na nossa lavoura, que quando a gente introduz na nossa propriedade, os resultados vêm. Muito bem. E essa área 118, né? 118,8 sacas por hectare. Qual foi o segredo ou o diferencial que você fez ali, que você falou assim, foi isso que me fez ter essa produtividade tão elevada? Tem algum detalhe que você se lembra? Viu? Não tem segredo nenhum. O segredo está nas coisas mais básicas possíveis. Está no monitoramento, está nas condições climáticas, está no perfil do solo. Se nós não tiver um solo vivo, um solo aerado, um solo descompactado, um solo com rotação de cultura, nós não conseguimos fazer. E esse perfil que eu tenho na minha área do SESB foi o mesmo perfil que eu usei em todas as outras áreas. A única coisa que diferenciou a área do SESB é que eu plantei no momento mais adequado. As áreas que eu plantei um pouquinho mais cedo era focando numa safrinha, então perdeu-se um pouquinho do potencial produtivo. A área do SESB, todas as áreas que eu ajudo, da assistência do meu irmão, várias áreas, todas fecharam acima de 100 por hectare. E as áreas plantadas mais tarde um pouco, que daí são soja para semente, também abaixou um pouquinho o rendimento. Mas as áreas plantadas na melhor época, em que a gente foca em fazer uma safra bem feita, foi um resultado fantástico. Não tenha dúvida. Agora, você falou aí da questão do custo de produção, né? Que no começo você investia muito, aumentava o seu custo e não tinha um resultado tão bom assim. Dá uma ideia de como é que foi seu custo esse ano para a gente, Laércio, em relação aí à sua média total, né? O meu custo ficou bem interessante. Eu peço que vocês entrem lá no site, você que está nos assistindo, entra lá no site do SESB e veja lá, está tudo detalhado, insumo por insumo, qual foi as tecnologias, mas o meu custo ficou um custo bem acessível, muito menor do que o meu custo das outras safras, aliados com o monitoramento. Entra lá que vocês vão ver a riqueza de detalhes que tem lá no SESB, não só meu, mas assim como de todos os produtores. Cada região tem um manejo diferenciado, tem um clima adaptado, tem as variedades certas. Entra lá para vocês verem. Muito bom. Agora, esse concurso do SESB é muito importante para mostrar que existe um potencial a ser perseguido, né, Laércio?
Hoje a gente tem uma média brasileira que está mudando aí dos seus 50 sacas por hectare, algumas regiões já têm lá como média 60 sacas por hectare, mas você está mostrando para a gente que dá para produzir mais de 100 sacas por hectare aí com dedicação, né? Então, assim, dá para ter um potencial maior. A conclusão que a gente tira aí da produção. Se você tiver uma dedicação maior aí, um cuidado maior e um respeito aí, principalmente com as condições de plantio, o resultado vem, né? Sim, é possível, sim. Eu sempre me fazia uma pergunta: o que eu posso fazer dentro da minha propriedade para tentar colher mais? E hoje eu me faço uma pergunta assim: o que eu posso fazer para colher mais gastando a mesma coisa? Eu acho que o segredo para nós colher mais não está em nós investir mais, está em nós caprichar mais, em nós fazer o básico mais bem feito, obedecer às regras do plantio direto, produzir de 8 a 12 toneladas de matéria seca por hectare. Essa matéria seca vai se transformar em comida para minhoca, em matéria orgânica, é o que a planta precisa. Nós não precisamos se preocupar muito com os detalhes, nós primeiro precisamos se preocupar com o básico, não tem segredo. Muito bom. E qual que é a sua meta agora, Laércio? Já que o 118 está batido aí, para onde você vai agora, hein? A minha meta é sempre focar na sustentabilidade. Eu quero ver se eu consigo chegar uma média, assim, em toda a minha área, subir uns 5% por ano na média, sem aumentar custo. E, claro, nós vamos fazer tudo a nossa parte, o que nós puder fazer, nós vamos fazer tudo muito bem feito. Mas para nós conseguir bater essa meta, nós precisamos das condições climáticas, nós precisamos do sol e da chuva. Esses são assim, algo fundamental, algo que determina a quantidade. E esse ano foi bom aí para vocês? Sim, para nós aqui na nossa região foi muito bom, porque aqui falta um pouco de calor. Então, esse ano nós tivemos bastante dias de sol, isso nos ajudou bastante. E aqui nós tivemos algumas chuvas a mais. As condições climáticas foram muito boas esse ano. Legal. Meu caro Laércio, muito obrigado, viu, por nos atender, contar um pouquinho dessa experiência e repartir com a gente toda essa sua alegria, esse seu contentamento de ser o grande campeão nacional aí do SESB de 2020. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho e parabéns pela história. Afinal de contas, o resultado vem com todo um trabalho que começou, como você bem colocou, lá atrás, quando você percebeu que não adiantava nada só botar dinheiro, se você não se prepara para as coisas acontecerem, né? Verdade, viu? E eu quero deixar um recado para vocês que estão nos assistindo. Se eu conseguir alcançar o meu sonho de ultrapassar as 100 sacas por hectare, você que está nos assistindo, você também consegue. A pergunta é o seguinte: o que nós podemos fazer dentro da nossa propriedade para melhorar o nosso sistema? Obrigado, amigos, e eu me encontro à disposição. Legal, Laércio. Um grande abraço. Parabéns. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima. Tá aí, Laércio Dalla Vecchia, muito feliz e também não é para menos, campeão nacional do concurso SESB desse ano. Lembrando que o concurso tem, além do campeão nacional, os campeões por regiões, né? Tem região sul, região centro-oeste, região norte-nordeste, região sudeste, além do campeão de lavoura irrigada. E para esse produtor, com esse campeão que nós vamos falar na sequência. Continue com a gente, porque agora a gente está falando aí com os grandes campeões do SESB. Continue com a gente, na sequência, portanto, a gente fala com o campeão de lavouras irrigadas do SESB. Continue com a gente.